os palhaços na Suíça eram mais expressivos, e nos Estados Unidos eram somente mais coloridos, eu pensei, prefiro a Europa. Vou me tornar um palhaço na Europa. E comecei a estudar para ficar na Europa. Então eu pensei, já que eu vou para lá, preciso estudar o idioma do país que eu vou morar. Quantos idiomas falam aí? Ela me disse 4. Que tamanho é esse país? Ela falou, 40 e poucos mil quilômetros quadrados. Meu Deus! E fala 4 idiomas, italiano, francês, alemão e um tal de retro-romanche. O romanche, sabe o que é o romanche? É como se fosse a mistura de tudo que é língua que a gente conhece. E ainda tem umas pitadas de língua extraterrestre. Aí eu não sou bobo nem nada. Eu falei, eu vou estudar o italiano. Porque italiano é uma língua latina. Tem articulação frouxa. E a gente aprendia na TV. Maledetto, Metzinga! Comecei então a estudar o italiano. E vou confessar a vocês que me dediquei um tanto. Eu colocava fita cassete, ficava ouvindo as músicas. Paloma. Ai, ai, ai. Eu já falava bem o italiano quando sono andato in Svizzera. Eu já falava bem o italiano. Quando fui para a Suíça, falava bastante, tinha um vocabulário enorme. E desembarquei na Suíça, que falava alemão. Quer dizer que essa parte da Suíça que eu vim morar é que fala alemão? É. Eu olhava as palavras escritas assim com 15, 18 letras. Meu Deus! Das quais 4, às vezes 5 eram consoantes e estavam juntas. Eu dizia, como é que a pessoa pronuncia? Gripado, ninguém fala alemão. Mas eu estava obstinado porque tinha uma formação em teatro. E eu falei, eu vou falar essa língua com tanta perfeição que ninguém vai desconfiar que eu sou brasileiro. Vão jurar que eu sou suíço. Então eu comecei peregrinando, porque eu sabia que a coisa mais importante entre aprender e ensinar é se comunicar. Então comecei a estudar. Eu treinava, sabe onde? Nos mercados, nos quiosques. Chegava no mercado, despachava aquele meu alemão perfeito de um ator formado. A pessoa olhava para mim e dizia, eu pensava comigo, deve ser estrangeiro, não aprendeu ainda. E então eu ia para um quiosque, despachava o meu alemão perfeito, e a pessoa olhava para mim do mesmo jeito. Eu comecei a pensar, peraí, eu estou na Suíça alemão e só eu falo alemão? O meu filho, eu tinha um filho, era bem jovem mesmo, eu tinha uns 20 e poucos anos, e o meu filho, com 4 anos de idade, chegou 3 meses depois, porque eu fiquei preparando o terreno. E eu lutando, ralando para falar alemão. Eu cheguei a pedir a uma amiga minha que me ensinasse uma frase assim, eu quero comprar um bilhete de trem, só de ida, para a cidade de Lucerna. Ela disse, fale assim, meu querido, einfach nach Luzern, bitte. Aí eu disse, olha, bilhete vem no final. Ela disse, não, bitte, por favor, seja educado. Então eu comecei a treinar. Einfach nach Luzern, bitte. Einfach nach Luzern, bitte. Já estava treinado. Peguei 20 francos suíços, cheguei no guichê, pus os 20 francos, olhei nos olhos da moça e disse, einfach nach Luzern, bitte. E ela entendeu! O meu coração fez tá. E eu falei comigo mesmo, eu sou suíço. Ela disse, möchten Sie in der ersten oder zweiten Klasse? Peguei os meus 20 francos de volta. Meu Deus, eu não conseguia me comunicar falando. O meu filho, 4 anos de idade, segundo dia de Suíça, ele simplesmente estava brincando de trenó com um tanto de crianças, um monte. Eu olhava do 3º andar, não podia ouvir a voz dele, eu estava no 3º andar, mas eu via a boca mexendo. A boca dele faria, batia na mão, escorregava no trenó, subia de novo. Aí os meninos, aí eu falei, meu Deus, o meu filho entende piada em alemão. O que é isso? Aí tem o cãozinho e o anjo, né? O cãozinho disse, foste extraído. Eu pensei, filho do alemão? Não, peraí. Não, esse menino não. Ele é a minha cara. Que bobagem. Para de pensar nisso. Filho, vem cá. Ele subiu 3 andares. Eu disse, meu filho, você está brincando de trenó com os amiguinhos? Um monte. E está falando com eles? Como? Ele disse,
Assim. Eu falei, e eles? É do jeito deles, é engraçado. Eu falei, meu filho, como vocês estão se entendendo? Ele disse, pai, eu só quero brincar. E desceu. Naquele instante, a pulga, que quando eu tinha 18 anos, picou a minha orelha, por ajuda de um professor de física, me fez pensar, onde eu não prestei atenção? Onde eu negligenciei aulas de comunicação? Por quê? Que segredo é esse que existe na comunicação? Por que eu falando não consigo me comunicar? E o meu filho sem falar se comunica? Há alguma coisa que eu não entendi. E comecei a pensar, revirar a minha cabeça. Tudo isso acontecia comigo enquanto eu estava me preparando para me tornar um palhaço. Cada coisa que acontecia ia me transformando. Eu lembrei de uma aula que eu tive lá no Teatro Escola Macunaíma, quando estava ainda na formação de teatro. Eu lembro que eu gostava sempre de ser engraçadinho. E aí perguntei ao professor, era uma aula de improvisação, e eu disse, o que é imaginação? Ele falava muito sobre imaginação. Nossa, a sala veio abaixo. Oh, que pergunta! O que é imaginação? E o professor de teatro, muito astuto, disse, não vou responder com a complexidade que exige, mas vou lhe dizer o que vocês precisam saber. Imaginação é uma biblioteca de imagens. Todo mundo parou. Que resposta simplória. Ele disse, você só pode imaginar as imagens que existem por dentro de você. Porque se eu te falar sobre um espelho redondo, mas não te mostrar, aparece a imagem de um espelho redondo em sua cabeça. E você diz, entendi. Então eu falo sobre um microfone, um púlpito, um cacho de flores, uma dama fazendo assim, refletores, tudo isso vocês vão entendendo, bandeiras, um telão, um sapato marrom, um colete, e você vai dizendo, entendi. Mas aquilo estava tão simples, que faltava um pouco de algo picante. Eu disse, professor, a gente só entende aquilo que tem imagem? Ele disse, se eu perguntar a vocês o que é um samovar, vocês não vão saber. Ou alguém aqui sabe o que é um samovar? Alguém aqui nessa sala sabe? Levante a mão. É difícil de saber. Não tem imagem dentro. Então eu digo, não sei. E aquilo que eu não tenho imagem, eu não consigo enxergar. É um artefato russo que serve para fazer chá. Assim como a chaleira da Bela e a Fera é a Madame Samovar. Ela representa apenas o artefato, não é a imagem dele. Mas se eu puser ali 200 artefatos e disser a alguém, vá ali e pegue um samovar, você não vai enxergar o samovar fora, porque você não tem ele por dentro. A comunicação se dá mais ou menos por aí. E a imaginação faz parte desse mundo. Quando eu quero trazer alguma coisa que eu vivi, eu trago imagens para representar o que é aquilo. Eu disse, professor, qual é a imagem do amor? Mas o silêncio se fez. Ele disse, é verdade. Amor não tem imagem. Mas a mente da gente, ela fica pedindo coisas emprestadas, porque a gente não admite não ter uma imagem para aquilo que está sendo falado. Então quando eu digo amor, você pensa, o amor é minha mãe. A imagem do amor é o meu pai. A imagem do amor é Roberto, é Pedro, é José, é Ana, é Helena, é Francisca. A imagem do amor é uma sabedoria suprema, mas nada disso é a imagem do amor. Porque o amor não tem imagem. Ele não é absorvido dessa forma. Ele não é aprendido assim. É sentido e vivido. Tem coisas que não têm imagens. E não é só o amor. Tenha certeza que eficiência, competência, medo, coragem e um tanto de outras palavras não tem imagens. Cada um de nós vai associar com alguma coisa que viveu para dizer que está entendendo. E de fato é verdade. Eu vivi 15 anos na Europa. 15 anos com a minha família. E eu vivia 9 meses lá e 3 meses aqui. Durante esse tempo, quando eu estava aqui no Brasil, a Secretaria de Saúde me convidou para dar oficinas de teatro para agentes de saúde, para servir de ferramenta de comunicação, para que as pessoas pudessem montar esquetes, peças e tudo mais. E o que aconteceu? Eu estava trabalhando na violência doméstica com um grupo de mulheres e no segundo dia, uma delas me disse, professor, eu não posso mais continuar. E me chamou num canto. Eu disse, por que, minha querida? Ela disse, é porque eu sofro violência doméstica em casa.
Naquele instante eu parei e pensei, olha, talvez você seja a pessoa mais indicada para isso. Você conhece de perto, vai poder ensinar melhor. Ela disse, não, eu não aguento, é muito dolorido. Eu perguntei há quanto tempo ela sofria violência. Ela disse, há 12 anos. 12 anos! Pelo amor de Deus, denuncie o seu marido. Não, eu o amo. E eu disse, o que é que diz a você que o que você sente por ele se chama amor? E ela fez uma lista tão grande de maus tratos que se eu falasse a metade estragava essa festa. Mas ela dizia assim, quando isso não acontece, quando isso não acontece, quando isso não acontece, quando isso não acontece, e eventualmente ele não está bêbado, e a gente tem uma noite mais íntima, é tão bom. E eu pensei, meu Deus, a gente enxerga as coisas com as imagens que a gente constrói para representar. Se eu falar para essa mulher, você sabe o que é amor? Ela vai dizer, sei. Mas que imagem ela tem por dentro? Para dizer que está entendendo a palavra que eu estou falando. Porque eu submeti outras pessoas às mesmas perguntas, por curiosidade. E encontrei relacionamentos que pareciam de mentira. De tanta cumplicidade, tanto respeito, tanto amor e tanto carinho. E eu só pude crer, porque conheci o marido que vinha buscar a pessoa na aula. Conversava e percebi que era verdade. Imagine se eu pego duas pessoas dessas e pergunto, vocês sabem o que é amor? Elas vão dizer, sei. Mas o que cada uma vai ter por dentro? O que cada uma delas terá para representar? E dizer que está entendendo a mesma coisa? Naquele instante, eu parei para pensar, porque tudo isso eu estava raciocinando. E disse, meu Deus, a gente até pode aprender outra língua, mas será que para se comunicar nós estamos falando o mesmo idioma?